Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer a correção dos exercícios da última aula. E antes de começar a correção, eu vou fazer um resumo breve do que vocês estudaram, tá bem? Então, na última aula a gente falou sobre a introdução da cinemática, os conceitos básicos de cinemática. Cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as suas causas. Então, vai estudar velocidade, aceleração, deslocamento, essas coisas. Referencial é um conceito muito importante dentro do estudo do movimento, porque se a gente não determina qual é o referencial, fica impossível a gente determinar se um corpo está, por exemplo, em repouso ou em movimento. Se eu falo, agora é dia onde? Aqui em Caxias agora é dia. Mas no Japão agora é noite, então depende do referencial. Se eu falo, eu estou perto de quê? De quem? Eu estou perto da parede, mas eu estou longe da escola. Então depende do referencial. Então parede, escola são referenciais que fazem com que eu consiga determinar o movimento, né? O meu estado, por exemplo. Movimento e repouso são conceitos que a gente só consegue definir a partir de um referencial. Então, se eu pergunto, o corpo está em movimento? Não sei, depende do referencial. Então, movimento é quando a distância entre o corpo e o seu referencial muda com o passar do tempo. Repouso é o contrário, é quando a distância entre um corpo e o seu referencial permanece constante, não muda com o passar do tempo, tá bem? Um corpo ele pode inclusive estar ao mesmo tempo em repouso e em movimento. Por exemplo, se eu estou dentro do ônibus, entrei no ônibus, sentei, estou a uma distância de 2 metros do motorista. O ônibus está andando, mas eu continuo à mesma distância do motorista, eu continuo a 2 metros de distância dele. Viajei durante 1 hora e a minha distância, a distância entre eu e o motorista continuou a mesma, 2 metros. Isso significa o quê? Que em relação ao motorista, eu estou em repouso. Agora, em relação à rodoviária, a nossa distância foi se alterando. Conforme o ônibus partiu, seguiu viagem, eu fui ficando cada vez mais longe da rodoviária. Então, em relação à rodoviária, eu estou em movimento, porque a minha distância em relação à rodoviária aumentou com o passar do tempo, né? Do mesmo modo que em relação ao ponto final do ônibus, eu também estou em movimento, porque eu estou cada vez mais próxima do ponto onde eu vou saltar. Então, para eu determinar se o corpo está em movimento ou em repouso, eu tenho que saber qual é o referencial. E se eu mudar o referencial, pode ser que esse mesmo corpo, no mesmo instante, esteja tanto em movimento quanto em repouso. Trajetória é o conjunto de posições ocupadas pelo móvel, né, durante a realização do movimento. Então, se eu passar de bicicleta num terreno arenoso, certamente fica um rastro, né, do pneu da bicicleta mostrando exatamente o caminho que eu percorri. Essa linha é o que a gente chama de trajetória. Velocidade média. Velocidade média é a variação do espaço no decorrer do tempo. Quando eu falo, eu viajei a 100 km por hora. 100 km. Quilômetros é uma unidade de quê? De espaço, né? De comprimento. Hora. Hora é uma unidade de tempo, certo? Então, 100 km por hora significa que naquela velocidade eu vou percorrer 100 km no espaço de tempo de 1 hora. Se eu viajar por 2 horas nessa velocidade, eu vou percorrer 200 km. Se eu viajar só meia hora, eu vou percorrer 50 km. Então, velocidade média é a relação entre o espaço que eu percorri e o tempo que eu levei para fazer aquele movimento. Então, o que a gente coloca aqui nessa equação?
Velocidade média é o ΔS sobre ΔT. ΔS é a variação do espaço. É a posição final menos a posição inicial. É o lugar onde eu cheguei menos o lugar de onde eu parti. ΔT é a variação do tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. É a hora que eu cheguei menos a hora que eu saí. Tá bom? Então, vamos corrigir os exercícios, colocar esses conceitos em prática. Vou colocar os exercícios ali no quadro e já volto, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá? Então, o primeiro exercício. Eu tenho aqui um automóvel passa pelo quilômetro 0 de uma rodovia às 10 horas e pelo quilômetro 200 às 12 horas. Qual a velocidade média do automóvel? Então, a posição inicial, ele saiu do quilômetro 0 e chegou no quilômetro 200. Ele saiu às 10 horas e chegou às 12 horas. Qual a velocidade média? Velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo, sendo que essa variação do espaço é a posição final menos a posição inicial. Posição final, 200, foi onde ele chegou. Menos posição inicial, 0. Variação do tempo. Tempo final, 12. Menos tempo inicial, 10. 200 menos 0, 200. 12 menos 10, 2. Então, é só dividir. 200 dividido por 2, 100 quilômetros por hora. É só dividir. De 0 até 200, ele andou 200. De 10 até 12, ele gastou 2 horas. 200 dividido por 2, 100 km por hora. Segundo exercício. Um carro apresenta velocidade média de 36 km por hora. Qual a sua velocidade em metros por segundo? Quilômetros por hora e metros por segundo são as duas unidades mais usadas para velocidade. E existe um fator de conversão para transformar de uma para outra. Esse fator é o número 3,6. Quando eu quero transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Quando eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, aqui, quando eu quero transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou pegar o 36 e vou dividir por 3,6, que vai ser igual a 10 metros por segundo. Tá bem? Então, para transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou pegar a minha velocidade, que eu quero transformar, e dividir por 3,6. Sempre vai ser 3,6, tá bom? E aí a gente já acha direto o resultado em metros por segundo. Se fosse o contrário, eu tenho 10 metros por segundo e quero saber quanto é em quilômetro por hora. Eu vou pegar o 10 e vou multiplicar por 3,6 e vou achar o 36 km por hora. Terceira questão. Uma bicicleta desenvolve uma velocidade média de 25 metros por segundo. Qual o intervalo de tempo gasto para se deslocar 100 metros? Essa equação, V igual a ΔS sobre ΔT, ela serve para calcular a velocidade, para calcular o espaço e para calcular o tempo. Aqui ele está pedindo para eu calcular o tempo, porque ele já me disse que a velocidade é 25 metros por segundo. Então, onde tem o V, eu vou botar o 25. 100 é o ΔS. E o que eu quero saber é o ΔT. Para eu achar o valor de ΔT, ele vem aqui para cima e o 25 vem para baixo. Então, é só eu dividir o espaço pela velocidade, que é 25. 100 dividido por 25, 4 segundos.
que é segundos e não hora? Porque a velocidade estava em metro por segundo. Se fosse quilômetros por hora, então o tempo estaria em hora. A gente tem que estar bem atento a essas unidades. Quarta questão. Um automóvel viaja a uma velocidade média de 40 km por hora e o ciclista com velocidade média de 8 metros por segundo. Qual dos dois se move com maior velocidade? Não tem como eu comparar 40 km por hora com metros por segundo. Para eu comparar duas velocidades, elas têm que estar na mesma unidade. Então, ou eu transformo quilômetro por hora para metro por segundo, ou eu transformo metro por segundo para quilômetro por hora. Como aqui eu já fiz essa transformação de quilômetro por hora para metro por segundo, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou transformar 8 metros por segundo para quilômetro por hora. E aí o que a gente tem que fazer mesmo? Tem que pegar essa velocidade, que é 8, e agora eu vou multiplicar por quanto? 3,6, que é o fator de conversão. Sempre 3,6. Essa multiplicação vai dar 28,8. 28,8 quilômetros por hora. Aí agora eu posso saber quem é maior, 40 km por hora ou 28 km por hora? 40, né? Então, óbvio, né? Já dava para perceber que a maior velocidade é a do automóvel. O automóvel tem maior velocidade. Quinta e última questão. Um automóvel vai do quilômetro 0 até o quilômetro 50 de uma estrada. Sabendo que ele leva 1 hora para completar o percurso, qual a sua velocidade média? Então, posição inicial é 0, posição final 50 e ele já disse que ele levou 1 hora, que o ΔT é 1 hora. A velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Variação do espaço, de 0 até 50, ele andou quanto? 50 menos 0, 50. Qual foi o tempo? 1. 50 dividido por 1, 50. 50 quilômetros por hora. Por que é quilômetros por hora? Porque aqui o espaço está em quilômetro e o tempo está em hora. Tá bom? Não deixem de assistir a aula de hoje, vamos dar prosseguimento à matéria, façam os exercícios e até a próxima aula. Se cuidem, beijos, bom final de semana.